Oi, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o nosso podcast Curta Cena, um território livre de preconceitos, um encontro de ideias, teorias, achismos e, quiçá, algumas maluquices. Entre, a casa é sua. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho. DK, roda a vinheta! Antes de começarmos, quero agradecer de coração as empresas que estão patrocinando este episódio. Isto posto, é com grande alegria que recebo para este bate-papo uma amiga querida, uma mulher pela qual eu tenho grande consideração e respeito. Seja bem-vinda, Darlene Rodrigues. Obrigado. Eu agradeço a participação também nesse episódio e fiquei muito feliz com esse convite para poder falar um pouquinho, né? Fazer um bate-papo com você, da minha vida, do meu trabalho, das minhas ações. Eu creio, né? E eu penso que você tem muita história para contar, tá? Então, para começarmos, vamos falar da sua origem, da sua infância e da sua adolescência. Queria que você nos falasse onde você nasceu, quem são seus pais e o que eles faziam ou fazem profissionalmente. Bom, eu sou natural de Ituverava. Algumas pessoas me conhecem muito como neta da Dona Angélica, né? Que é uma pessoa que tem histórias na cidade pela sua religiosidade. O meu pai se chama Omildes, mas ninguém conhece, né? O Omildes, todo mundo conhece o Tete. A minha mãe se chama Elba. Hoje eles são aposentados, mas a minha mãe era costureira e o meu pai agricultor. A minha infância foi maravilhosa. Por quê? Porque eu morei 6 anos na fazenda. Então eu nasci e até os 6 anos de idade, naquela época, nós precisávamos vir para a cidade porque a minha irmã mais velha tinha que entrar na escola. Mas eu sempre tive muitas brincadeiras de rua, muitos amigos. Nós ficávamos mesmo até anoitecer, quando a mãe chamava. E aí todas as crianças saíam, né, da rua. Então as minhas brincadeiras sempre foram pique-esconde, queimada, amarelinha, essas brincadeiras de criança. E a minha infância me traz recordações muito felizes. A minha adolescência foi uma adolescência que eu pratiquei muito esporte. Eu gostava muito, sempre gostei. Então eu estudei na escola Rosa de Lima inicialmente, depois Humberto França. E nessa época do Humberto França existia Olimpíadas entre escolas. Então o grupo de amigas cada vez se expandia mais, né, de quem praticava esporte. E durante muitos anos eu joguei basquete. Ituverava tinha um time feminino de basquete e eu por vários anos joguei nesse time, onde fiz assim muitas amigas. Fala pra gente de alguma escola que você estudou. Eu estudei por mais tempo no Humberto França, né? E depois, o último ano, né? Naquela época se chamava colegial, e aí veio para Ituverava a escola Coque. Então nós fomos estudar no Coque, onde era um método apostilado, muito diferente, né, da escola pública, onde eu havia estudado por todos esses anos. Mas eu acho que assim, as melhores lembranças realmente foram na época dos jogos, quando a gente se encontrava muito e era muito gostoso treinar, encontrar com as pessoas também das outras escolas.
Ok. Nesse período de estudos que você nos relatou, tem algum professor ou uma professora que te marcou? Tem sim. Quando eu comecei a fazer o ensino médio, eu tinha uma professora de ciências, dona Carolina. E essa professora de ciências, ela me despertou o interesse pelos alimentos, pela composição dos alimentos, qual seria a função desses alimentos no nosso corpo, as vitaminas, os sais minerais. E aí foi quando eu decidi fazer o curso de nutrição. Então ela me influenciou assim a despertar essa curiosidade. Você citou agora que você fez um curso de nutrição, né? Queria saber o porquê dessa escolha e se alguém te influenciou. Essa professora me despertou. E aí, quando eu resolvi prestar esse curso, era um curso muito novo, né? E aí eu falava para as pessoas, eu vou fazer nutrição. Todo mundo falava, nossa, como assim fazer nutrição? Né? Porque na época, os cursos de odontologia, medicina, como sempre, né? Advocacia, eram os cursos as profissões mais conhecidas. E nutrição, às vezes as pessoas não sabiam nem muito bem, né? Qual era a função de uma nutricionista. Mas eu me apaixonei pelo curso. Eu estudei em Bauru, na USC de Bauru. Depois, quando eu me formei, durante algum tempo eu trabalhei em alguns lugares e fiz uma pós-graduação em nutrição esportiva. E por que nutrição esportiva? Porque desde sempre eu me interessava muito no que o alimento traz de saúde e que o alimento poderia fazer em benefício de um atleta. Então eu juntei as duas coisas e trabalhei em consultório particular, tive a oportunidade de trabalhar até em outras cidades e atender esse público esportista. Ok. Nesse período que depois de formada, qual foi o período que você trabalhou como nutricionista? Eu trabalhei por mais de 20 anos como nutricionista, eu me formei muito jovem e o meu primeiro emprego foi em uma cozinha que a gente chama de cozinha industrial e essa cozinha produzia alimentos para os trabalhadores. Depois eu me casei, voltei para Ituverava, eu trabalhei durante muito tempo na Santa Casa de Misericórdia, atendi em consultório particular, tinha programas de qualidade de vida na usina Buriti, fui professora do curso técnico em enfermagem, na matéria nutrição, que eu adorava ensinar sobre nutrição. Então eu tive uma carreira de 20 anos como nutricionista. Uma curiosidade, por que essa mudança? Por que você decidiu parar com o trabalho de nutricionista e se dedicar a essa sua atividade profissional atual? Mais ou menos assim, quando os meus filhos entraram na faculdade, o Cadão saía muito de Ituverava. Às vezes até eu vou falar Ricardo, porque na verdade eu nunca chamei o meu marido de Cadão. Eu sempre chamei ele de Ricardo, que é o nome dele. E o Ricardo começou a fazer algumas festas fora da cidade. Ele já tinha uma loja de material elétrico e já era uma loja de material elétrico de alguns anos. E ele não estava se dedicando a essa loja. E quando ele fazia as festas, ou até mesmo todos os bares que ele teve, eu sempre fiz junto com ele a parte de decoração. Então era alguma coisa que eu gostava muito também. E como a loja não tinha ninguém para assumir, foi nessa hora então que eu acabei largando a minha profissão de nutricionista, que eu gostava muito, e vim para a loja de material elétrico e fundei a parte de iluminação, que não existia, porque era uma parte também que a loja precisava crescer e atender ao público, era uma demanda importante, a parte de iluminação. Então essa transição profissional, na verdade, aconteceu por uma necessidade de assumir um negócio e também
pela parte financeira, porque como nutricionista eu não ganharia tão bem quanto aqui, né, tendo um negócio próprio. Ok. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar da sua vida pessoal e familiar. Você citou agora aí o Ricardo Cadão. Eu queria que você falasse pra gente como ele era e como você o conheceu. Como eu falei para vocês antes, né, que Ituverava teve um time de basquete feminino, que era um time que disputava vários campeonatos importantes, e a Paula, a irmã do Cadão, ela era desse time, então nós éramos amigas. E eu frequentava muito a casa dela e foi nessa época que eu conheci o Ricardo. Na verdade, antes até de ir fazer faculdade. E aí nós começamos a namorar, quando eu fui fazer faculdade, nós terminamos, e no final do que eu estava já terminando o meu curso, eu morava em Bauru, eu voltei para trabalhar em Franca, e aí nós acabamos reatando o namoro. E logo depois de 2 anos, nós nos casamos. O Ricardo era uma pessoa muito dinâmica. Ele, agora, depois da sua morte, eu tenho uma sensação de que ele era acelerado e gostava de fazer tudo ao mesmo tempo, como se ele soubesse mais ou menos o tempo que ele iria ficar aqui. Então ele teve, durante esse tempo todo, a KGB, que foi um bar assim, que para a época, imagina, no final dos anos 80, era um bar que tinha uma choperia, um American Bar, que era uma coisa muito chique, tinha piano, pessoas tocando, e uma boate num ambiente só. Depois disso ele teve a Mango, teve a Arroz de Festa, que foi uma boate também, que fez muito sucesso na região. Depois teve o Mactube, o Rosário, isso nós estamos falando dos bares. Mas ele fez a Festa do Peão por muito tempo. E além disso ele fazia as festas com o irmão, com o Tim, que é de Ribeirão Preto. E aí você fala, nossa, mas ele sempre foi envolvido com eventos? Não, ele também teve as lojas de celular, quando o celular chegou. Ele foi montou dos pioneiros, né? A loja da Claro e a loja da TIM. Depois, eu não sei se vocês lembram da Nextel, que era tipo um radinho, né? Uhum. Ele montou uma loja da Nextel. E teve vários outros negócios. Teve chamava Poupa Ganha, que era tipo o que o Hospital do Câncer faz hoje, com rifas e tudo mais. Certo. E vários outros negócios. Então ele sempre foi muito comerciante, né? Afinal de contas ele era libanês e ele tinha esse tino comercial e a sua inquietude não fazia com que ele ficasse com um negócio só. Então ele ia fazendo vários negócios ao mesmo tempo. Então nossa vida sempre foi muito agitada. Eu falo que não tinha cotidiano. Vivendo com cada um não existia cotidiano. Pelo que você está nos relatando, ele era uma pessoa proativa, né? Extremamente proativa. Muito, né? Muito mesmo. Me fala dos seus filhos, quem são e o que eles fazem, os frutos desse amor, quem são os filhos e o que eles fazem profissionalmente. Eu fui casada por 33 anos, né? Nós ficamos casados 33 anos, nós temos 3 filhos, a mais velha é a Raíssa, ela é professora, o meu filho do meio, que também se chama Ricardo, ele é DJ, é o DJ Shai, né? E o meu filho mais novo, o Matheus, é economista. Então, cada um na profissão, e bem diferente um do outro. Darlene, eu gostaria que você falasse das conquistas e os desafios que o casal enfrentou. Olha, nós tivemos muitos desafios, porque o ramo de eventos é um ramo extremamente complicado. Porque às vezes você faz um evento esperando, né, uma lucratividade que não acontece. E às vezes você faz algum que explode e você ganha. Então era sempre um ganha-perde, né? Então essa estabilidade
financeira é um desafio, né? Sim. Principalmente porque nós tínhamos 3 filhos. E eu acho que assim, a principal conquista é que nós fizemos desses 3 filhos pessoas do bem, em primeiro lugar. E as pessoas do bem, normalmente elas são do bem porque elas têm bons exemplos. Então isso nós conseguimos, né? Fazer com que eles tivessem bons exemplos em tudo. No nosso relacionamento, na nossa vida familiar, no nosso comprometimento com o trabalho. Então isso foi muito importante para a formação da nossa família. E nós tínhamos uma família que convivia muito, tanto do lado do Cadão, como do meu lado, né? Então era uma família enorme, a gente vivia se reunindo e cada um de um jeito, mas assim, isso é um fortalecimento. Sempre que você consegue conviver muito, né, com as 2 famílias, só traz experiências boas para os filhos, né? E eu acho que o Cadão, na verdade, ele deixou um legado, sabe? É muito importante, né? De ser essa pessoa hiperativa, de ser essa pessoa que fazia várias coisas ao mesmo tempo, mas ainda assim conseguia dar uma super atenção para a família, para os amigos. E a gente vencia os desafios por causa dessa positividade dele. Ele era uma pessoa muito positiva, ele falava, tudo vai dar certo. E na verdade as coisas iam se acomodando e dando certo. Pelo pouco que eu conheci, né, eu conhecia, não tinha uma proximidade tanto com ele, mas ele era uma pessoa extremamente carinhosa com aqueles que estavam ao seu redor, não é? Sim. Darlene, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Cadão. Olha, falar do Cadão é uma honra, porque como eu acabei de te contar, eu acho que ele deixou um legado muito grande. E isso a gente percebeu, não sei se todas as pessoas puderam, né, participar do velório do Cadão, mas porque foi muito rápido. Ele adoeceu numa terça e na quinta de manhã ele desencarnou. E é assim que eu vejo, né? E falo, porque a minha religião é espírita. Então ele desencarnou, ele tenho certeza absoluta que está num lugar muito melhor do que nós aqui que estamos, né? Ainda no mundo de provas e expiações. E no velório do Cadão, a gente pôde perceber o quanto ele era querido. O tempo todo do velório, as pessoas vieram me cumprimentar. E o centro cultural estava assim, lotado. Na sequência eu fiquei sabendo que nas floriculturas já não existia mais flor, em Guará não existia mais flor, nas cidades da região não existia mais flores. A tamanha quantidade de coroa que a gente recebeu. E não só no velório, mas pós-velório, eu recebi muitas visitas na minha casa, eu recebi pessoas me ligando. E isso tudo prova quem ele era. Porque quando nós temos uma pessoa que não é benquista e que morre, vão os familiares por obrigação. E quando a gente tem uma pessoa como ele, que era amigo, que não fazia diferença entre as pessoas, e eu pude ver isso lá, pessoas que foram me cumprimentar dizendo, o Cadão fez isso por mim, e que nem eu mesma sabia, né? Que ele tinha ajudado alguma pessoa, né? E isso foi unânime de todos que estavam à minha volta, o quanto as pessoas sofreram, né? Assim como eu, mas eu tenho muita fé de que isso aqui é corpo, né? A nossa vida mesmo é a nossa alma, é o nosso espírito. Então cada um vive. E eu vou me encontrar com ele, tenho certeza. Não posso dizer que em breve, porque isso eu não sei, né? E nem gostaria também que fosse rápido, porque eu tenho os meus filhos, eu tenho meus pais, que é uma bênção ainda ter pai, ter mãe, né? Mas
o Cadão era essa pessoa, um homem de família, um homem de amigos, um homem do bem mesmo. E ele cuidava de todas as relações dele muito bem. Ele cuidava da família, ele ligava o tempo inteiro para os amigos, ele se fazia presente com os amigos. E isso realmente é um exemplo maravilhoso. Depois desse momento aqui de emoção, o que você gosta de fazer nas suas horas livres? Olha, eu sou uma pessoa que talvez, pelo fato de eu ter morado na fazenda, eu adoro natureza. Adoro estar na natureza. Então eu vou muito para cachoeiras, eu conheço algumas serras importantes no Brasil, que eu já tive a oportunidade de viajar. Então, toda oportunidade que eu tenho de viajar para algum lugar que tenha natureza, eu sempre vou. Mas nos meus finais de semana normal, eu gosto muito de fazer exercício, eu gosto de fazer yoga, eu gosto de fazer meditação, eu gosto também de assistir a filmes, adoro ler, né? Eu acho que a leitura, ela traz ensinamentos que ficam melhor memorizados. Não que o filme não traga, né? Mas o livro parece que ele te toca mais. Então eu gosto muito de ler. E lógico, também gosto muito de estar junto dos meus amigos, da minha família. Tem algum assunto preferido do qual você gosta de conversar quando você está com os amigos, na intimidade com a sua família? Olha, eu acho que quando eu estou assim, no final de semana, ou eu estou com os meus amigos, às vezes num bar, né? Eu gosto muito de falar de espiritualidade, gosto muito de falar sobre viagem, ouvir a experiência das pessoas, né? De lugares. Mas também é uma delícia jogar a conversa fora e dar risada, porque isso nos torna pessoas mais leves, né? Conversar com pessoas assim que às vezes reclamam muito da vida, ou que assim, uma coisa que eu não gosto muito, né? Falar mal da vida dos outros, porque a vida já é tão difícil para todo mundo, né? Quem somos nós para ficar julgando o outro? Então eu gosto muito dessa coisa de conversa engraçada, de jogar a conversa fora mesmo. É muito bom. Eu sei que você é uma mulher atuante, tanto profissionalmente como socialmente. Eu sei que você se envolve em alguns trabalhos sociais e eu acho que o mais recente é o do NAMI. Pelo que me consta, isso foi uma iniciativa sua, né? Fala um pouco desse projeto, o que é feito, onde ele é localizado, que tipo de trabalho o NAMI oferece para... Parece que é um projeto voltado para a mulher ituveravense, né? O que consta esse trabalho? Esse trabalho, eu fui convidada pelo Eugênio e pelo Tino, que hoje é o presidente do IVE, quando ele montou o NAF, que é o Núcleo de Assistência à Família. A intenção do NAF é trazer todos os projetos que possam colaborar com as pessoas que estão no IVE. Por quê? Porque normalmente envolve outros problemas, não só o problema das drogas, né? Envolve uma desestrutura familiar, envolve uma falta de bens materiais para sobreviver, envolve outros aspectos, né? E aí, um dos aspectos é a violência. Então, eu aceitei o convite porque eu acho muito importante. Nós tivemos em Ituverava algumas mortes muito violentas, né? Algumas mulheres que foram assassinadas e era uma preocupação. Então, nós montamos o Núcleo de Apoio à Mulher de Ituverava, que é o NAMI. Então, o NAMI veio
para atender e acolher essas mulheres vítimas de violência, né? Não só violência, todo mundo pensa que a violência é uma violência física. É uma mulher que apanhou do marido, é uma mulher que às vezes apanha até mesmo dos filhos, quando tem filhos drogados, né, na casa. Mas não, essa violência, ela pode ser uma violência psicológica, ela pode ser uma violência moral. Existem outros tipos de violência onde a mulher vai se colocando num papel que ela não consegue trabalhar, ela não consegue ter autoestima, ela não consegue educar os próprios filhos. E isso é um círculo vicioso. Por quê? Porque essa mulher que sofre violência, que o filho vê que ela sofre violência, esse filho, ele acha que ele tem direito de, quando ele casar, ele também exercer essa violência que ele viu o pai, né, exercendo sobre a mãe. E as filhas, muitas vezes, também podem considerar que esse relacionamento é um relacionamento normal, que é assim. Sendo que a gente sabe que qualquer relacionamento precisa de respeito, né? Precisa ter diálogo, precisa ter a não violência. Então o NAMI, ele vem para educar, para acolher, para orientar uma mulher que queira sair desses relacionamentos abusivos. Nós já vamos para o 3º ano, né? Agora em março completa 3 anos. E nesse tempo a gente atendeu muitas mulheres, mas é um processo delicado, é um processo demorado, porque é muito difícil às vezes a mulher conseguir sair desse relacionamento, por uma série, né, de fatores psicológicos. Mas estamos firmes, vamos continuar, e seria até bom, né, que através desse bate-papo mais pessoas soubessem da existência do NAMI em Ituverava. Às vezes, Darlene, a mulher fica presa a esses relacionamentos abusivos, até ela é presa pela necessidade financeira, né? Às vezes ela se sujeita a ser humilhada, né? A ser desrespeitada, até pela dependência financeira, né? Eu creio também que a violência psicológica às vezes é até pior do que a violência física, né? Sem dúvida. E aí, como eu comentei, lá no NAF, que é o Núcleo de Apoio à Família, já existe projeto para tentar fazer com que essa mulher encontre uma profissão. Então, existe alguns cursos, existe um acompanhamento psicológico. Esses outros cursos têm uma assistente social, né, que desenvolve, que ajuda essas mulheres a acreditar que elas são capazes. E nós já tivemos sucessos, né, dessa maneira, que a partir do momento que a mulher consegue um trabalho, consegue acreditar que ela é capaz de desenvolver um trabalho como cabeleireira, fazendo quitutes, fazendo trabalhos manuais, ela consegue descobrir que ela pode ter uma renda e que não precisa mais, né, ficar nessa condição de dependência. Fala um pouco para a gente aí do seu trabalho aqui, porque eu percebo que hoje você dirige o Garoa de Materiais Elétricos, a loja Garoa de Materiais Elétricos. Fala um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que você mudou no Garoa a partir do momento que a gestão passou para você. Eu fiz essa transição profissional não sabendo muito bem, né? Na verdade, como gerenciar um negócio. Só que a partir do momento que eu estava já aqui, eu fiz vários cursos. Então, não só na área de iluminação, para entender um pouco mais, né, sobre isso, para conseguir fazer sugestões luminotécnicas, mas como também vários cursos voltados para a área de administração. Fiz o Empretec, fiz Mastermind e fiz vários outros acompanhamentos com o Sebrae, que é um órgão que ajuda muito, porque o Sebrae você tem várias assessorias, né, em áreas diferentes da loja, desde marketing ao financeiro, e também contratei, né, gestores aqui, né,
para avaliar como que estava sendo o trabalho. Então hoje eu sou um pouco de tudo aqui dentro. Eu faço a parte de marketing, eu faço a parte administrativa, mas a minha parte principal é a comercial de iluminação. A loja ela foi fundada em 1988. Então ela tem, né, uma história. E essa história é uma história de sucesso, porque ela atende muito bem o público de Ituverava, ela é específica no ramo de material elétrico e iluminação. E isso é importante, porque dentro do ramo de material elétrico, nós temos as lojas de material de construção, temos outras lojas, mas nós também temos a parte de alta tensão, que consegue atender indústria, que consegue atender fazendas, que consegue atender um público diferente. E hoje nós atendemos realmente toda a região. Ok, vamos falar um pouquinho de amenidades, tá? Fala pra gente alguma situação inusitada que você viveu. Nossa, eu tenho muita história, assim, tanto com o Cadão, porque ele, né, era uma pessoa hiperativa mesmo, a gente tem muitas histórias, como também com os meus filhos, né, porque eu digo que, assim, eu sempre tive inveja das mães que chegavam no restaurante e falavam para os filhos, senta, e eles sentavam e ficavam. Os meus, não sei se as pessoas sabem, mas a hiperatividade, né, é genética, então sempre foram também muito agitadas. Então, assim, uma história agora assim que me vem na cabeça, que foi uma história muito engraçada, que envolve não só o Cadão, mas também, né, o pai dele, o meu sogro. E o Cadão resolveu comprar um jegue para dar de presente para um afilhado, né? E esse jegue acabou chegando na casa do meu sogro, que é lá na Praça 10 de Março. E eu não sei se vocês sabem que jegue, eles falam, né, empacado como um jegue. Quando o jegue para, ele empaca, realmente ele não sai do lugar. E esse bendito desse jegue, eles queriam colocar ele na praça, levar ele para a praça. E tinha que atravessar da casa da minha sogra para a praça. E o jegue parou no meio da rua. E não ia. E aí um empurrava de lá, um empurrava de cá, mas levando na brincadeira. Mas de repente, fica assim, não é história inventada, tá, gente? E aí estava vindo um funeral. E esse funeral, na época, não é que tinha os carros da funerária, não. Era um carrinho e as pessoas empurravam o caixão. E aí bateu um desespero, que esse jegue não saía do meio da rua. E as pessoas vindo, o funeral chegando perto, e amigos do Cadão empurravam a bunda do jegue, o Cadão puxava numa corda para conseguir tirar esse jegue e levar ele para a praça. Então, assim, uma história muito engraçada, né? Que o povo pensa que a gente inventou essa história, mas não. E tem histórias muito engraçadas também com meus filhos, porque, como eu contei, né, os 3 eram hiperativos. E quando eles eram pequenos, o Ribeirão Shopping tinha acabado de inaugurar e nós precisávamos ir num casamento. E eu entrei numa loja de roupa infantil, de loja assim, um pouco mais chique, sabe, de roupa infantil, e com os 3, né? Mas eu precisava, na verdade, de comprar a camisa para os meninos, que é o Ricardo e o Matheus. O Matheus era meio bebê, assim, muito pequenininho, e o Ricardo devia ter de 4 a 5 anos. E a moça da loja toda atenciosa, mas um não parava, o outro não parava, e o Ricardo sempre foi muito rebelde, e ele não queria experimentar a camisa. E aí eu tomando conta do Matheus do outro lado, ele pegou uma camiseta na loja e limpou o rosto que ele estava comendo. E aí eu falei, bom, essa camiseta eu vou ter que já pagar, porque não tem escolha. A moça foi levar o Ricardo para o provador, né? E ele falou assim, eu não quero experimentar. Ela falou, mas por que você não quer experimentar? Porque eu estou muito cansado. E eu não ouvi essa conversa. E
E ela levou ele para o provador e ela falou assim, mas como uma criança, né, tá cansada? Ele falou assim para ela, é que eu tenho AIDS. A moça saiu do provador e eu estava perto do balcão e foi e falou para a gerente assim, né, alguma coisa. E aí elas passaram a me olhar meio estranho, né, e eu não sabendo de nada. Eu sei que aí eu peguei a camisa e peguei a camiseta que o outro já tinha estragado e fui pagar. E aí a gerente falou assim, nossa, mas seus filhos são saudáveis? Eu falei, são saudáveis. Nossa, mas todos eles têm AIDS? A gerente da loja me perguntou. Eu falei, como assim? Nenhum deles tem AIDS. Ela falou, não, é porque o seu filho falou para a vendedora que ele tem AIDS. Mas, enfim, ela continuou olhando para mim como se eu estivesse negando uma realidade. E eu acabei saindo da loja, assim, como se eu fosse uma maluca, com AIDS e com 3 filhos. Tivesse mentido. Né? Não, e é muita história. E tem uma rapidinho com a minha filha, ela desde pequenininha, desde 6 meses, eu sempre pus ela na natação. Então ela era um catatal de 2 anos e já sabia mergulhar, né? E nós fomos num parque aquático, eu sentada na cadeira e deixando ela nadar, porque eu sabia, né, que ela sabia nadar, estava lá olhando, mas ela tinha 2 aninhos. Ela subiu num tobogã grande e escorregou. Quando ela escorregou, uma pessoa do parque, de roupa e tudo, viu aquela criança e pulou dentro da piscina de roupa, de tênis, com tudo. E aí ele tirou ela da água, ela falou assim para ele, me solta, eu sei nadar. O cara, tipo, sabe, soltou e falou, não é possível, não é possível, né? De 2 anos. Muito não são bom. Histórias, são muitas histórias que eu tenho. Fala um pouco das suas expectativas para o futuro. Bom, as minhas expectativas para o futuro é que eu ainda pretendo, né, voltar para a profissão de nutricionista, mas agora de uma outra forma, porque com o passar dos anos eu me interessei muito por essa parte um pouco mais energética, de terapia holística, fiz um curso de Reiki, exerço um pouco da alimentação vegetariana, estudo um pouquinho da alimentação ayurvédica e eu queria muito voltar a trabalhar nesta área, mas dessa forma, essa área um pouco mais para a saúde mesmo. E a gente sabe, né, que a saúde ela tem uma participação enorme no que você come, porque lá atrás já dizia você é o que você come, né? E também, se a pessoa não tem um emocional, né, que consegue administrar bem, com certeza ela vai emocionalmente, né, contraindo várias outras doenças. Então eu gostaria muito ainda de trabalhar nesta área. A primeira eu queria que você completasse. Eu nunca mais gostaria. Eu nunca fiz o caminho de Santiago de Compostela, mas gostaria. Você falou que você é espírita, né? Sim. Você acredita em Deus, eu creio, no céu. Sim. Quando você chegar no céu, o que não pode faltar? Se você chegar, não tiver, você nem entra. Eu acho que vai ter paz. Muita Porque lá paz. não falta nada, no céu tem tudo. Se você tivesse que jantar com um ícone, tivesse uma oportunidade, das artes, da literatura, da política, um escritor, um ator, quem você escolheria e por quê? Então, eu tenho muita admiração pela pessoa que trouxe a yoga para o Brasil, que ele chamava Hermógenes, professor Hermógenes, mas ele já faleceu. Então, acho que assim, se eu tivesse oportunidade, eu acho que eu iria adorar. Tá. Mas também, assim, uma pessoa que eu admiro muito como atriz, não, acho que é melhor pegar um cantor. Deixa eu ver um cantor que eu admiro muito. Olha, Jorge,
Existem várias pessoas, mas eu comentei até com as minhas amigas esses tempos que os meus ídolos estavam indo embora, porque a Rita Lee, eu acho que era uma pessoa muito legal, incrível. Tem uma roteirista, a Fernanda Young, que eu também assim, achava ela muito criativa. Tina Turner, então assim, vários ídolos já se foram. Mas eu estou tentando buscar aqui um ídolo vivo ainda, que eu acho que eu adoraria sentar e conversar, como o ituveravaense Marcelo Taz. Sim. Porque o Marcelo, eu acho ele assim, muito inteligente, muito rápido nas perguntas dele, e acho que seria fantástico conseguir sentar com ele numa mesa e bater um papo. Você tem algum talento escondido, assim, uma coisa que só você saiba e que você queira nos revelar? Um talento. Ou um segredinho, assim? Aproveita, revela pra gente. Olha, eu acho que assim, eu gosto muito de andar mesmo na natureza, e um talento que eu tenho, eu acho que assim, Deus me deu esse dom de ser uma pessoa que consiga realmente andar muito e sem me cansar. Todo mundo brinca que assim, não dá para andar com a Darlene, ela sai andando e esquece. Ninguém segura. Acabei de estar em São Paulo com uma amiga e ela andando comigo falava assim, nossa, mas não é possível, parece que você parece o Forrest Gump. E assim, de talentos, infelizmente, assim, eu não tenho muito talento, não canto bem, não tenho voz para isso. A minha mãe é uma artista de desenho, costureira, bordadeira, mas eu também não tenho esse talento. Mas eu acho que saber acolher as pessoas é uma arte. E isso eu acho que eu consigo fazer. É um grande talento. É um grande talento. Pelo que me consta, Darlene, você é uma mulher que viajou muito, você já esteve na Europa, esteve nos Estados Unidos, então você é uma mulher viajada. Tem alguma aventura assim que foi, puxa, isso foi uma aventura assim inesquecível? A minha viagem mais inesquecível foi para a Índia, né? Por quê? Porque eu ainda brinco que algumas das minhas vidas foi na Índia. Porque é um país assim que eu tinha uma curiosidade de conhecer a Índia, o colorido, sabe, das roupas indianas, os palácios. A Índia, a minha viagem para a Índia, é muito difícil você falar para a pessoa assim, eu adorei ir para a Índia. Porque tem pessoas que vão e voltam assim, nossa, mas a Índia tem muita miséria, tem um povo, uma parte muito atrasada. E eu acho que é isso que faz do país, da Índia, ser um país tão culturalmente rico. E você tem que chegar lá aberto para entender a maneira que eles vivem. Porque se você chegar lá e for julgar que eles têm castas, que eles ainda, né, nas castas mais baixas, não escolhem com quem casar, respeitam o pai e mãe, a opinião do pai, da mãe, né? Fazem cerimônias o dia todo, acreditam, né, em tantos deuses diferentes, mas eles são acolhedores, só de você olhar para eles, eles têm um sorriso estampado, né? Eles estão sempre, namastê, namastê. É incrível. Foi uma viagem incrível. Ok. Qual a palavra que te descreve? Uma palavra que me descreve, eu acho que é companheirismo. Eu sou uma pessoa muito companheira. E quando eu sou companheira das pessoas, eu sou de verdade mesmo. Eu sou uma prova disso. Eu acho que quando você é companheira de uma outra pessoa, e seja isso no casamento, nas amizades, com os filhos, você tem que ser verdadeiro.
né? Então, ser verdadeiro mesmo. Porque o companheiro não é aquele que fica te dando sorrisos o tempo inteiro, não. Tapinha nas costas. É aquele que te dá, como diz os meus filhos, é aquele que te dá a real mesmo, Sim. sabe? Eu acho que você podia fazer assim, assim. Eu acho que você podia ser assim, né? É aquele que te fala um não na hora que você precisa ouvir um não e um sim quando você precisa de um sim. Não é? Isso. Tem algum brasileiro do qual você sente orgulho? Puxa, essa mulher, esse cara, me orgulho de ser brasileira. Olha, eu acho que o Fernando Henrique foi um presidente que a gente tinha orgulho, que ele era uma pessoa muito respeitada, né, fora do país, né, a mulher dele também, a dona Ruth, então eles tinham respeito, né, lá fora, então eu acho que é uma pessoa que a gente tem que realmente elogiar o comportamento dele como presidente e da mulher dele também. Mas eu acho que no Brasil a gente tem pessoas que moram fora e que representam muito bem o Brasil lá fora, né? Que se posicionam, né? Em Hollywood mesmo, alguns dos principais desenhistas, né, dos desenhos animados são brasileiros, né? É verdade. A gente tem a Gisele Bündchen, que é conhecida no mundo inteiro e que tem um posicionamento tão bacana, né, Sim. sobre todas as coisas, né? Uma pessoa também respeitada. E eu acho que assim segue, eu acho que a gente, dentro do Brasil, tem uma diversidade enorme, tem pessoas aqui que são muito competentes. Sim. E que às vezes precisam estar lá fora para ser reconhecidas. Se você tivesse que voltar no tempo e presenciar um acontecimento histórico, qual você gostaria de ter estado presente? Olha, tem, acho que assim, algumas coisas assim muito importantes, mas eu acho que uma das coisas que eu gostaria de vivenciar, apesar de ainda a gente saber que sobrou muito resquício, é a abolição da escravatura. Porque a abolição dos escravos a gente vê tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, quando a gente lê algum livro ou até mesmo quando a gente se refere, né, como que era o tratamento lá atrás, a gente vê que era desumano, muito desumano, e isso é uma coisa que mexe comigo. Então, eu acho que apesar de ter sido tão tardio, mas eu gostaria. O que você gostaria de estar escrito na sua lápide? Esses dias eu falei isso, eu brinquei, né? Isso, de assim, colocar assim, o que eu estou fazendo aqui se eu pedir para ser cremada? Essa frase então iria na sua lápide? Não, acho que não, mas eu acho que eu colocaria, eu ainda vivo. Porque isso aqui é só um corpo. É só um corpo. E para finalizar esse quebra-gelo, para quem você gostaria de dizer eu te amo? Eu acho que para os meus pais, que ainda estão aqui comigo. Eu gostaria muito de dizer para eles sempre eu te amo, porque é uma bênção estar com eles, né? Felizes os filhos que ainda têm os pais por perto, né? Exatamente. Algo mais que você queira acrescentar? E deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, esse último ano foi um ano bastante difícil, né, na minha vida. Eu ainda estou, né, no processo de luto. E nesse processo todo, algumas coisas que eu aprendi com o Ricardo, eu estou colocando mais em prática, que é cuidar das pessoas, estar presente na vida das pessoas. Porque ele sempre falava assim para mim, tal pessoa chamou para fazer,
né, num dia de semana, assim, chamou para fazer uma costela lá na casa dela. Aí eu falava assim, Ricardo, amanhã eu trabalho, eu tenho que acordar cedo. E ele falava assim para mim, se ela chamou, se ela convidou, é porque ela quer que nós vamos. Então, nós vamos. E agora eu coloco isso em prática, sabe? Porque às vezes a pessoa, ela está esperando de você, que você faça algo por ela, mesmo que seja uma coisa, né, tão simples. Então, a partir disso, sempre que alguém agora me convida para alguma coisa, eu procuro estar presente. E eu acho que um ensinamento para a vida é que nós não podemos viver uma vida voltadas somente para nós mesmos. Porque se a gente viver dessa maneira, a gente não encontra sentido. Então a gente tem que doar. E quando a gente fala doar, sem dúvida, o doar material é muito importante, né? O doar material, as pessoas que têm uma condição financeira e que doam, que faz diferença na vida de várias outras. Mas o doar também, sabe? O se doar. Com coisas às vezes básicas. Dá uma atenção para uma pessoa que às vezes você vê que está triste. Dá uma atenção numa conversa. Falar um bom dia amigável, né? Ter um tempinho ali de uma pessoa que você encontrou e que você percebe que a pessoa quer falar com você. E aí, às vezes, a gente fala, não tenho tempo, tá tudo bem, e não dá uma atenção. Ou doar nos projetos sociais mesmo. A nossa cidade é uma cidade pequena, é uma cidade que necessita de pessoas trabalhando nos projetos sociais. Nós temos muito o que fazer para poder conseguir ter uma cidade melhor. Né? Sim. Com que as pessoas tenham oportunidades melhores. E se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter realmente uma cidade melhor e um mundo melhor. Ok. Uma coisa que você falou aí que eu observei, às vezes uma pessoa está com uma carência e às vezes ela precisa, só que você a ouça. Ela precisa às vezes de um abraço, não é? Às vezes é tão mais importante isso do que até uma ajuda financeira. Às vezes a pessoa está precisando ser acolhida, ser ouvida, ser abraçada, falar um bom dia, né, com delicadeza e tal. Então, essas ações são muito importantes. Darlene, eu estou profundamente feliz. Eu acho que a minha escolha em convidá-la para o nosso bate-papo foi perfeita, porque só fez aumentar a admiração que eu tenho por você. Você sempre foi minha amiga, sempre apoiou os meus projetos e, mais uma vez, você se faz presente. Então, eu quero te agradecer de coração a sua participação e quero que Deus te abençoe ricamente, você, sua família, seus filhos, seus pais, os seus negócios e que você viva muitos anos e de extrema felicidade. Que Deus te abençoe. Obrigada, te agradeço muito e agradeço também a oportunidade desse bate-papo. Né? Ok. Eu queria deixar um abraço aqui também para o meu amigo Auro Valise. Ele não pôde estar presente, está acamado, mas é um amigo fiel, um irmão camarada. O Curta Cena vai ficando por aqui. Nos veremos por aí. Tchau, tchau. Até a próxima.